Lucas 19, do 11 até o 27. Amém? Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. E assim contou-lhes Jesus: certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou uma moeda de ouro, na Bíblia de vocês está uma mina, e orientando a todos, lhes disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Entre mentes, seus súditos o odiavam, e por isso mandaram uma delegação atrás dele, protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor o elogiou: muito bem, servo bom, e por teres sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, lhe declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. E a este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro servo explicando: eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo. Tira o que não puseste e colhes o que não semeaste. Então o Senhor o julgou: por tuas próprias palavras eu condenarei, servo mau. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei? Sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? E então no meu retorno o receberia com juros. Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou: tirai-lhe a moeda de ouro e entregai-a ao que tem 10. Eles argumentaram: mas Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu. Ao que ele proclamou: contudo, eu vos asseguro que a quem tem, mais será concedido, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E quanto àqueles que se levantaram contra mim como inimigos, rejeitando o meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Amém? Podeis sentar, irmãos, nós vamos meditar nesta parábola hoje. O tema é este mesmo, a parábola das 10 minas. Na Bíblia de vocês está assim, né? Na minha Bíblia está a parábola das moedas de ouro. Mas, quando eu for pregar sobre esta parábola, que já faz tempo que eu gostaria de pregar sobre ela, e eu não poderia perder essa oportunidade, porque lá na sede estou pregando expositivamente em Tessalonicenses, né? Então não vou mudar o curso das pregações de lá, mas aqui foi uma oportunidade que eu vi para pregar sobre esta mensagem. A parábola das 10 minas. Quando eu vou pregar sobre ela, eu devo distingui-la de outras 2 que lhe são semelhantes. Os irmãos que gostam de ler os evangelhos já devem até perceber quais são essas 2 parábolas que parecem com esta. A primeira está em Mateus 25, 14 a 30, que é a parábola dos talentos, não é? E a outra está em Mateus 20, de 1 a 16, que é a parábola dos trabalhadores desocupados, que o Senhor da vinha foi chamá-los para trabalhar em sua vinha. Um ele chamou 6 da manhã, outro chamou às 9 da manhã, outro chamou meio-dia, outro 3 da tarde, outro 5 da tarde. E na hora de pagar, ele pagou todo mundo igual. O que essas 3 parábolas têm em comum é o aspecto da recompensa pelo trabalho. Todas 3 falam disso, de recompensa. Porém, o que elas têm de diferença é que coloca cada qual em seu propósito e significado. A de Mateus 20, que é a dos trabalhadores desocupados, eu já vou eliminá-la de uma vez aqui. Por quê? Porque esta parábola fala de salvação, né? A de Mateus 20. Por quê? Porque o dono da vinha chama vários trabalhadores desocupados, prometendo-lhes um mesmo salário. O mesmo salário que ele prometeu para quem ele chamou 6 da manhã, ele também prometeu para quem ele chamou 5 da tarde. O cara trabalhou só 1 hora e ganhou o mesmo tanto do outro que trabalhou de manhã até a tarde, 12 horas de trabalho. Né? Ali fala de salvação, porque a salvação é igual para todos. Então eu vou deixar essa parábola de fora e vou ficar com estas 2 aqui, de Mateus 25 e Lucas 19, que nós lemos, porque as 2 falam de galardão. Os irmãos entendem a diferença? A de Mateus 20 fala de salvação,
A salvação é um dom de Deus, é um dom da graça de Deus, ninguém faz por merecer. Salvação ninguém faz por merecer. Agora, essas duas, de Mateus 25, dos talentos, e essa de Lucas 19, que é a das minas, as duas falam de galardão, de recompensa. Aquilo que nós fazemos, Deus leva em conta. Então, eliminamos a de Mateus 20, porque não é do nosso assunto. Agora vamos fazer as comparações entre essas duas, Mateus 25 e Lucas 19. A de Mateus 25 e Lucas 19, apesar de ser bem semelhante, porque as duas falam de galardão, mas elas também têm suas diferenças. Deixa eu explicar para os irmãos. A de Mateus 25 fala de capacidade. Capacidade. Porque lá, o Senhor entregou a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Mateus 25, 15 fala assim, a cada um segundo a sua capacidade. Então lá está falando de capacidade para aquele que vai receber os talentos. Enquanto esta que nós lemos de Lucas 19, fala de oportunidade com aquilo que ele recebeu. Observe que Mateus 25 fala de competência e Lucas fala de diligência. Em Mateus eles recebem porções diferentes. Um recebe 5, outro 2 e outro 1. Aqui os 10 recebem uma moeda. Cada um recebe uma. Recebem iguais. Em Mateus fala de proporção. Aqui fala de quantidade. Em Mateus os servos bons fizeram 100%. Veja bem, o que recebeu 5 talentos produziu mais 5. 100%. O que recebeu 2 talentos produziu mais 2. 100%. Os dois fizeram iguais. Agora, esta aqui de Lucas, um servo bom que pegou uma moeda, ele foi a 10. Com uma moeda ele foi a 10. O segundo servo, também bom, igualmente bom, com uma moeda ele foi a 5. Os irmãos estão vendo a diferença? Ele aumentou 10 vezes, o outro aumentou 5 vezes. Ou seja, ele trabalhou menos, ele aproveitou menos a oportunidade. Mesmo assim foi um bom servo. Mas o de Mateus, todos os dois fizeram 100%. O de 5 rendeu 10, o de 2 rendeu 4. Em Mateus eles recebem de modo diferente, mas produzem de modo igual. Aqui eles recebem de modo igual, mas produzem de modo diferente. Agora voltando à semelhança, ambos os servos maus, tanto de Mateus 25 quanto aqui de Lucas, os maus, fizeram o quê? Enterraram. Colocaram num lenço, cavaram um buraco e enterraram aquilo que receberam do seu Senhor. Nada produziram. Então, o sentido de Mateus, que é a parábola dos talentos, é que nós recebemos para fazer aqui no reino, segundo a nossa capacidade, mas importa que façamos de modo pleno. Talvez você olhe e fale assim, eu não tenho a mesma capacidade do pastor Eliezer, eu não tenho a mesma capacidade do presbítero Alex, eu não tenho a mesma capacidade da irmã Marina, do irmão, e citar alguns nomes, não importa, não importa. A uns Deus deu 5, a outro Deus deu 2, e por aí vai. Essa questão de capacidade não é você e nem sou eu que determinamos. A Bíblia diz que vem de acordo com o agrado do Espírito. 1 Coríntios 12, 11. O Espírito distribui a cada um como lhe apraz. Tem gente que recebeu 10 dons. Se você for contar os dons que alguém recebeu na igreja aí, tem gente que só cabe em uma mão. 1, 2 só. Tem gente que as 2 mãos não dá certo para contar. De tanto dom que ele tem. E isso fala de capacidade, mas isso não importa. Agora aqui em Lucas, o sentido é que nós recebemos a mesma oportunidade. Entende a diferença? Isso não importa quanto você recebeu de Deus. Importa que você recebeu de Deus a mesma oportunidade que o outro. Esse de 5 tinha a mesma oportunidade do de 10. Só que ele trabalhou menos. Rendeu menos. A mina dele rendeu 5. A do outro 10, por quê? Porque ele foi mais diligente, ele foi mais aplicado, ele foi mais, portanto, recebeu mais autoridade. Uns se esforçam mais que outros. Em ambas as parábolas, os servos maus são condenados, não porque não fazem nada, mas porque seu coração é mau. Todos dois dão a mesma desculpa. Todos dois dizem que o servo, que o senhor deles é um senhor severo, que colhe onde não plantou, que ceifa onde não semeou, essas desculpas que o povo dá de Deus, né? Você via Deus, não. Esse Deus que você prega é um Deus muito mau, é um Deus muito rígido. E aí dá desculpa para deixar de servir a Deus.
e depois será condenado por suas próprias palavras. Quem é salvo, faz e pede desculpa. Quem não é salvo, não faz e dá desculpa. Por último, há uma diferença no valor do que foi dado aos servos. Aqui em Lucas, a mina valia apenas 100 denários. Sabe quanto custa 100 denários? 100 denários custa hoje, no nosso real, aproximadamente R$3.300. E equivale a 3 meses de trabalho. Lá em Mateus 25, um talento, teve um que recebeu 5, outro 2 e outro 1. Um talento correspondia a 30 quilos de prata, o que correspondia a 200 meses de trabalho, ou 16 anos. 16 anos de trabalho, um talento. Essa é a diferença da moeda entre os dois evangelistas. Vistas as semelhanças e diferenças agora, voltemos-nos para a parábola de Jesus. As comparações que eu acabei de fazer são apenas para comparar as duas parábolas que são parecidas. Mas as verdades que nós temos aqui vão além destas comparações que nós fizemos. O que temos a dizer hoje sobre Lucas 19 vai muito além do que essas diferenças. Essas diferenças foi só para mostrar para os irmãos que para vocês não confundirem essas três parábolas. Mateus 20 fala de salvação, Mateus 25 e Lucas 19 falam de galardão, mas Mateus 25 fala de capacidade e aqui fala de oportunidade, né? Portanto, vamos então para a nossa mensagem, para as verdades que esta parábola traz em seu bojo para nossa vida cristã. Primeira verdade, ela traz verdades sobre o reino de Deus. Está no versículo 11, 12, 14, 15. Diz assim: estando eles a ouvi-lo, passou Jesus a expor-lhes uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. Bem, a proximidade de Jerusalém causou uma expectativa terrena no coração da multidão. Eu não sei se os irmãos sabem, eu já devo ter falado isso aqui, mas Lucas é dividido de modo diferente dos outros evangelhos. Lucas, até o capítulo 8, ele fala, só até o capítulo 8 que ele fala dos primeiros momentos de Jesus. Do 9 até o final, ele fala dos últimos momentos de Jesus. Dá uma diferença incrível, né? 2/3 do evangelho de Lucas fica por conta de falar do final do ministério de Jesus. Apenas os primeiros 8 capítulos é que se referem ao início do ministério de Jesus. Então, a partir do capítulo 9, tudo que você lê no evangelho de Lucas, você já deve ler com essa mentalidade de que tudo ali está conspirando para a chegada triunfal de Jesus em Jerusalém. E os judeus, quando olham para Jesus nesse momento, eles olham como um rei terreno, um rei bravo, um rei que vai governar mesmo, trazer para Israel de volta seus áureos períodos da época de Davi. A proximidade causou essa expectativa no coração da multidão. Jesus aqui nessa parábola ele já está pertinho de Jerusalém, ele já está atravessando a cidade de Jericó, ele já teve um encontro com Zaqueu, conforme o contexto anterior nos mostra, e todo mundo empolgado, todo mundo está atrás de Jesus. Olha, você vai ser o nosso rei e tal, vai ter aquela história, né, de Jesus entrar ali em Jerusalém, todo mundo, Hosana, o filho de Davi, aquela festa. Agora, Jesus Cristo mostra que, em primeiro lugar, o seu reino não foi implantado com intenções terrenas. No verso 11, o povo imaginava que o reino de Deus ia se estabelecer a qualquer momento. O povo imaginava, mas não Jesus. No início da sua parábola, olha o que Jesus diz, no versículo 12. Ele fala, certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando da sua morte e da sua ascensão. Jesus Cristo ainda vai partir para o Pai. Ele não vai ficar na terra. Segundo, ele diz assim, com o objetivo de ser coroado rei. Ele está falando da sua seção à direita do Pai. Cristo, ao ser ascendido ao céu, ele também se assentará à direita do Pai. E depois ele diz assim, no final do 12, e depois de um determinado tempo, regressará. Aqui ele está falando do seu retorno em glória. São três estágios do estado de exaltação de Cristo: ascensão, seção à direita do Pai e retorno em glória, como nós estudamos em nossos estudos sobre cristologia lá na sede. Então,
os primeiros súditos de Jesus, que são os judeus, o rejeitaram como rei. Olha o versículo 14. Entremente seus súditos o odiavam, e por isso mandaram a delegação atrás dele, protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós. Quem são estes? São os judeus, em primeiro lugar. Não é? Eles aceitariam qualquer outro, como de fato fizeram por várias vezes. Mas o verdadeiro rei, eles rejeitaram. João 5,43, Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Não é assim até hoje? Os verdadeiros servos de Deus proclamam a palavra de Deus, ninguém dá bola para eles. Agora chamem um fanfarrão, chamem um falastrão, mentiroso. A igreja lota, vai todo mundo atrás. Ai, por quê? Porque vai ter revelação. Esse povo tem um negócio de revelação que parece que Deus só trabalha assim. E outra, os falsos profetas, eles sabem que as pessoas gostam disso. Então eles vão inventar revelações. Aqui em Milena teve uma igreja que, como nós estamos dizendo, né? O falso pastor já sabia disso, a igreja dele só vivia lotada. Só que ele tinha alguém combinado com ele, enquanto ele estava aqui com o celularzinho dele, no púlpito, tinha alguém aí, ó, tipo na última cadeira, tirando foto de trás da camisa da pessoa que estava na frente dele. Tirava uma foto com uma escrita, né? Às vezes a pessoa tem uma camisa escrita, uma frase atrás, ele tirava uma foto e mandava para o pastor. O pastor recebia aqui, recebia uma revelação era o WhatsApp. E aí olhava lá na foto, e aí estava escrito: o irmão com a camisa que está escrito aí, ó, Made in China. Deus está falando aqui agora com você. Aí o irmão, aí todo mundo ficava caçando, né? Ai, Jesus. Aí já chorava e não sei o quê. E o outro enganador atrás, né? Tudo combinado para quê? Para puxar dinheiro destas pessoas e depois dividir entre eles, enquanto eles sorrindo dos trouxas que dão dinheiros para eles, porque eles fazem as pessoas de trouxa. E as pessoas caem nisso porque acham que tudo é de Deus. Acham que porque subiu aqui, acham que porque abriu uma Bíblia dessa, tudo vem ser de Deus. Não é, meu irmão. O diabo não tem medo do Salmo 91, não. O diabo usou o Salmo 91 contra Jesus, para você ter ideia. Então, quando Jesus veio, Jesus falou para os seus conterrâneos, os judeus: eu venho em nome do meu Pai, vocês me rejeitam. Mas se vier outro em seu próprio nome, vocês aceitam. De fato, João 1,11, né, texto muito conhecido, diz assim, que Jesus Cristo, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Está aí, ó, claramente. Deixa eu ver como é que diz aqui minha versão. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Está vendo? Você acha que é só os pastores verdadeiros de hoje que são rejeitados? Jesus também foi. Tem gente que acha que só quer filmar Jesus nos momentos do seu apogeu, no momento da sua fama, porque Jesus foi realmente famoso durante o período, por causa das curas, multiplicação dos pães, ressurreição de mortos, expulsão de demônios. Ele ficou famoso, claro, mas quando ele começava a pregar, as pessoas abandonavam ele. Eu achei que esse homem era um homem só de milagres, mas o discurso dele é duro, quem pode resistir? E foram embora. Jesus também foi abandonado. Então, os primeiros a rejeitarem Jesus foram os seus próprios conterrâneos. Mas isso não impede que Jesus reine, porque o reinado de Jesus não depende do querer do homem. Olha aqui, versículo 15. 15, parte A. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Apesar do 14, daquela delegação ir atrás dele dizendo, protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós, contudo ele tomou posse do reino e voltou. Queira você ou não, Jesus é rei dos reis, e ele voltará. Isso não importa se as pessoas gostam, se não gostam, se entendem, se não entendem, ele é rei, e ele vai voltar. Então, essas são as primeiras verdades sobre o reino. Segundo, verdades sobre a responsabilidade. Versículo 13, quero apenas. Convocou 10 dos seus servos. Isso aqui é o que? Convocar. Chamado geral e chamado especial. Jesus Cristo chama você através do Evangelho. Agora,
Quando nós saímos pela rua e proclamamos, venham a Cristo, arrependam dos seus pecados, as pessoas estão ouvindo. Ouvindo com ouvido físico, material. Mas não significa que essas palavras estão entrando no coração dele, não. Agora, o chamado especial, não. O chamado especial, ele entra dentro do seu coração. As palavras do pregador não ficam apenas no seu cérebro. Elas descem para o seu espírito e fazem a transformação necessária para a sua vida. Por isso que diz aqui que o Senhor convocou os seus servos. Ele convocou 10, né? Convocou 10, está escrito. E agora diz também o versículo 13 que o Senhor lhes dá o que é preciso para o trabalho. Olha só, convocou 10, a cada um confiou uma moeda de ouro. Lhes deu o que é necessário. Vou dizer para você, irmãos, tem crente que fala para mim, isso eu escuto direto. Pastor, eu não recebi nada de Deus. Eu não recebi nenhum dom de Deus. Não existe. Se até o perdido que está dentro da igreja recebe, por que você é salvo e não ia receber? Hein? Explica isso para mim que eu não entendi aí. Se até o perdido que está dentro da igreja recebe dons, por que você que é salvo diz que não recebeu, gente? Me explica isso. Não tem como. Isso é a pessoa que muitas vezes ou ela realmente não sabe o que Deus deu a ela, ou ela está dando desculpa. Porque Deus dá o que é preciso para o trabalho. Você já pensou? Alguém disse para mim assim, mas como é que Deus vai condenar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? Essa pessoa vai ser condenada por outra coisa, não é porque não ouviu falar de Jesus. Deus não vai cobrar nada de ninguém no dia do juízo que ele não tenha te dado, irmão. Existem tribos, aldeias indígenas que nunca tiveram contato com nada do cristianismo, nada do evangelho. Elas não tiveram contato nem com a lei de Moisés. Você acha que Deus no dia do juízo vai cobrar dessas pessoas lei e evangelho, sendo que elas nunca ouviram? Não. Mas Deus vai cobrar. O quê? A revelação que eles tiveram. E qual foi a revelação que eles tiveram? Romanos 1, a partir do 18 diz, do céu se revela a ira de Deus sobre a impiedade humana, porque tudo que é conhecido de Deus foi-lhes revelado pela criação, de sorte que eles são indesculpáveis. Deus vai cobrar deles o conhecimento natural. Deus vai cobrar deles, vocês, eles vão dizer, nunca ouvi falar do teu filho Jesus, não, se eu tivesse ouvido eu tinha aceitado. E Deus vai dizer, não, você não aceitou nem que eu era o Deus da criação. Ao invés de me adorar que criei o sol e a lua, você ficava olhando para o sol e para a lua, adorando o sol e a lua, sabendo que tinha um Criador. Você ficava adorando Tupã. Você ficava adorando deuses falsos, ídolos que vocês criaram, totens. Agora você vem me dizer que se tivesse ouvido falar do meu filho, você ia aceitar? Não ia não. Mas Deus não vai cobrar nada dele acerca do evangelho, porque ele não ouviu. Deus não vai cobrar nada de quem não ouviu nada acerca de Cristo, nem dos 10 mandamentos. Deus vai cobrar aquilo que está dentro da condição do entendimento e do conhecimento do homem. Então, Deus nunca vai te dar, Deus nunca vai deixar de te dar aquilo que você precisa para o trabalho no reino dele, porque um dia ele vai cobrar. Todos que são chamados recebem o que é preciso para o trabalho, sejam salvos ou não. E agora o Senhor dá uma ordem para o trabalho, ainda no 13, diz ele, olha, a todos orientou dizendo, fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Olha a ordem. É esta ordem que nos responsabiliza. Desobedecê-la é afronta, tal qual a rejeição dos judeus. Você fala, eu sou melhor que os judeus. Por quê, irmão? Por que você é melhor que o judeu? Não, eu sou melhor do que o judeu porque o judeu rejeitou o rei e eu aceitei o rei. E eu pergunto para você, mas você está trabalhando com a moeda de ouro dele? Você está trabalhando com a moeda de ouro dele? Porque se você recebeu a moeda de ouro e não está trabalhando, não está aqui, fazer com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Se você não está pondo o dom que você recebeu de Deus em ação no reino de Deus para produzir lucro para o reino de Deus, para edificação mútua, para inclusive evangelização de vidas, se este é o seu dom, então você está também rejeitando o rei. Não é só o judeu, não. Agora, o pior para nós, sabe o que é? É que o judeu,
Ele só conhecia até a lei de Moisés. Nós conhecemos mais que a lei de Moisés. Nós seremos cobrados muito mais, porque nós tivemos frente a frente com o Evangelho. Quanto mais grau de conhecimento, maior será a cobrança. Aí você fala, pastor, mas eu não posso ser responsabilizado por uma coisa que eu não dou conta de fazer. Isso não interessa, se você dá conta ou não dá conta. O que interessa é que quem deu para você a moeda te responsabilizou. Isso é que interessa. Eu dou sempre o exemplo de uma criança, né? Uma criança bem pequenininha lá, está engatinhando, né? Aí papai e a mamãe falam para a criança, não mexa ali, naquela tomada. Se você mexer naquela tomada, você vai apanhar. Mas o pai e a mãe sabem que a criança não tem condições. Ela é tão curiosa que ela vai engatinhando para onde? Para a tomada. E ela mexe e você bate. Você fala, olha aqui, ó, falei que ia bater. Ué, você não sabia que a criança não seria capaz? Você é injusto com sua criança? Sua criança não pode ser responsável? Minha criança não pode ser responsável. Não, porque ela não tinha condições de obedecer a isto. Ué, mas o que torna a tua criança responsável não é se ela tem condição, é se você ordenou. A responsabilidade pressupõe autoridade e não capacidade. Quando Deus então entrega uma moeda em nossa mão, um dom em nossa mão, não interessa se nós temos capacidade. Seremos responsabilizados porque sobre nós existe uma autoridade. E ele já mandou. Só o fato dele ter dado uma ordem já nos torna responsáveis. Terceiro. E esse é o último ponto. Terceiro, já vimos primeiro aqui verdade sobre o reino, né? Verdade sobre a responsabilidade. Agora, verdades sobre a prestação de contas. Porque tem gente que acha que Deus entrega as coisas e vai embora. Os deístas, né? Deísmo é uma filosofia que diz que Deus criou todas as coisas, deu corda no mundo e abandonou. O mundo está aí, do jeito que Deus largou. Tudo funciona, mas Deus não interfere em nada mais. Isso é deísmo. Nós cristãos não cremos no deísmo. Nós cristãos cremos que Deus, ele controla tudo o que ele criou. E ele controla tudo que ele criou em benefício de sua igreja, em benefício do seu povo. Portanto, vamos daqui a partir do versículo 15. Ninguém que foi chamado poderá escapar da prestação de contas. Olha a parte B do 15, né? Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. Então ninguém pode escapar da prestação de contas. Jesus vai dizer, vamos dizer assim, né? Quando Jesus voltar, muitos crentes já morreram, né? Quem estava falando de morte aqui no Elinho, né? O presbítero Alex. Muitos crentes já morreram quando Jesus voltar, não é verdade? Mas você acha que Jesus vai falar assim, Jesus vai coçar a cabeça e falar, aquele cara já morreu, né? Vou deixar ele para lá, não vou cobrar nada dele não, porque ele morreu? Jesus vai fazer isso? O que Jesus vai fazer? Ele vai assustar o cara. Não adianta, irmão. Nem a morte vai nos impedir de prestarmos conta diante de Jesus. Está vendo esses 10 aqui do verso 13? Convocou 10 servos. 10 servos. Aí lá no 15, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro. E aí? O cara já morreu, não interessa, então ele vai ressuscitar. Mas foi que nem Ulisses Guimarães, ele morreu no mar e desapareceu, não interessa. O mar, diz Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 20, o mar vai dar conta dos seus mortos. Até tubarão, peixe que comeu as carnes da pessoa que morreu no mar, vai ter que dar conta. Vai ter que botar tudo de volta. E Jesus vai ressuscitar todo mundo. Fala, cadê os 10 servos que eu mandei, as 10 moedas? Senhor, morreu 5, morreu. Ressuscita tudo. Eu quero 5, todos 10 aqui. Não há escapatória. Então, não adianta a gente ter essa doce ilusão de que nós iremos escapar desta prestação de contas, né?
Os servos deverão apresentar diante do rei o seu trabalho enquanto esteve ausente. Versículo 16, olha, o primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ele teve que explicar o que ele fez com a moeda. E o que foi que ele fez? Olha que maravilha. Senhor, tua moeda rendeu 10. Né? Tua Bíblia está escrito. Senhor, tua mina, né? Tua mina rendeu 10. Olha que maravilha, irmão. Eu te pergunto hoje, meu querido. Hoje, você pode dizer hoje para o Senhor que o teu dom rendeu 10? Se Jesus voltasse agora, neste momento, e colocasse a gente diante desta prestação de conta, você poderia dizer como este homem que relatou ao seu Senhor: Senhor, tu me deste uma moedinha, mas eu fui diligente, eu investi, ela rendeu 10. Pode? E a recompensa, querido, será de acordo com a renda. Olha o outro 17 aqui, ó. E o Senhor elogiou: muito bem, servo bom. E por ter sido leal no pouco, ou seja, foi uma moedinha só, igual todo mundo, todos 10, governarás sobre 10 cidades. Espera aí, a moeda foi pequena, mas o resultado é grande. Veja, o resultado será de acordo com o teu investimento. Estamos falando aqui não é de dinheiro não, irmãos. Estamos falando aqui dos dons espirituais que o Senhor lhe deu para trabalhar no reino dele. Você tem que colocar este dom no reino do Senhor para ele desenvolver. Não adianta a gente ficar achando desculpa. Não adianta. É como eu disse no início. O crente fiel faz e pede desculpas. O infiel não faz e dá desculpas. Agora olha o 18. Vindo o segundo servo, lhe declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5. 5, né? Aí este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Tá bom, hein? Ele recebe menos que o outro. Os dois receberam igual para trabalhar. Cada um uma moeda. Mas na hora de produzir, um fez 10, o outro 5. Então lá na glória, quem vai ter mais autoridade? Você acha que é tudo igual? A salvação é igual. Mateus 20, esquece Mateus 20. Depois você lê Mateus 20 em casa. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de galardão. E aqui também não estamos falando de capacidade. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que Deus deu 10 minas para ele, 10 dons para um só. Não interessa, isso é Mateus 25, depois você lê em casa também. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando aqui de Lucas 19. Lucas 19 fala de oportunidade. A mesma oportunidade que Deus deu para um, Ele está dando para você. A questão é que aquele um foi lá e fez. Agora, e os que foram chamados superficialmente? Vejamos verso 20. Veio então outro servo explicando. Já dando desculpa, né? Eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro que envolvi no lenço e conservei bem guardada. Quem olha assim fala: puxa vida, que homem diligente. Mas não é diligente este que esconde. Deus te deu um dom, meu irmão, você está escondendo? Você não é diligente, não. Não adianta no último dia você chegar para Jesus e falar: Jesus, do jeitinho que o Senhor me deu o dom, está aqui ele. A ordem não foi essa? A ordem não, aqui pelo menos. Né? Né, presbítero Alex? Tem outro texto na Bíblia lá que até um dia, quando você era novo convertido, você leu lá, né? Guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Eu falei: agora o Alex vai falar que o pessoal pede a salvação. Ele foi lá e falou que não. Galardão, certinho. Guarda o que tens. Lá em Apocalipse é uma coisa: guarda, embrulha um pano, dá um jeito de proteger o que Deus te deu. Aqui não. Aqui o que Jesus está falando não é guarda o que tem. Olha a ordem lá no versículo 13. Fazei com que esse dinheiro produza lucro. Não é guarde. Nós não estamos falando de Apocalipse, nós não estamos falando de Mateus 25 e muito menos de Mateus 20. Nós estamos falando de Lucas 19. Estamos falando de oportunidade que Deus te deu. Como deu aquele outro que está produzindo. Não adianta você virar para... mas ele tem mais tempo. Mas ele ora mais. Mas ele jejua mais. E daí? Jejua também. Ora também. Corre atrás. Mas tudo bem. Olha só o que ele disse agora no 21. Tive receio de ti,
Porquanto és um homem muito severo, tira o que não puseste e colhes o que não semeaste. Acusando Deus. Não tem crente que é assim? Teve gente que virou para mim, pastor, se esse Jesus, se esse Deus que você prega aí é o Deus da predestinação, igual você está falando, então ele é muito injusto. Me aponta a injustiça de Deus? Me mostra? Eu não sou defensor de Deus. Deus não precisa que ninguém defenda. Ele que tem que nos defender. Ele que tem não, né? Ele que sabe se ele vai querer ou não nos defender. Ele não precisa de ninguém defender ele não. Mas eu pergunto para a pessoa, me mostra onde está a injustiça de Deus. Se todo mundo já estava perdido, se ele deixar perder, qual que é a injustiça disso? Se todos merecem a perdição. Quando ele resolve salvar um ou dois, qual que é o problema disso? Isso se chama misericórdia, não é injustiça não. Os demais que ele não salvou, continua sendo justo. Onde está a injustiça disso? Agora as pessoas estão que nem esse homem aqui. Ah não, porque o Senhor é muito severo. Então, olha a resposta do Senhor. Por tuas próprias palavras eu te condenarei, servo mau. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro que não depositei e ceifo que não semeei? Sendo assim, por que não investiu meu dinheiro, pelo menos no banco? No banco, tá? Vou nem falar para você trabalhar com ele, não. Então, quando eu retornar, você receberia com juros. Já que você está me acusando de que eu pego a coisa que eu não plantei. Eu pego a coisa que eu não semeei, então por que você não deixou no banco? Aí eu pegava com juro, que eu também não tinha plantado nem nada. Tá vendo? Se você sabia que eu sou assim, você devia trabalhar com esse pensamento. Nem assim você trabalhou. Então, por suas palavras, você será condenado. Estas pessoas, queridos, têm o dom de Deus. Tem, porque aqui fala que recebeu a moeda. Mas eles não aplicam no reino de Deus. Eles alegam ter temor de Deus. Senhor, tu és severo. Senhor, tu és... Não, mas são hipócritas. Eles querem julgar a Deus pelo seu raciocínio fútil e tolo. Eles querem decretar diante de Deus o juízo deles diante de Deus. Deus vai dizer para ele bem assim aqui, né? Poder estar uma outra palavra dizendo assim, peraí meu filho, quem é que está aqui no banco do réu é você. Não sou eu não. Você não tem que fazer juízo de mim. Eu que tenho que fazer juízo de você. Olha a audácia desse cara. Ele chamando o servo dele de injusto, de rigoroso. Peraí, quem é que está no banco do réu aqui? Quem é o juiz, quem é o réu? Está vendo, irmãos? Esse homem aqui ele não está indo para o inferno porque ele não fez nada, não. Ele está indo para o inferno porque ele é mau. Olha aqui no 22. Por tuas próprias palavras eu condenarei, servo mau. Ele é mau. O coração dele é mau. Ele julga seu Senhor. Ele se vê em condições de julgar o seu próprio Senhor. Agora, eles serão condenados primeiro por sua falácia, que é isso aqui, é uma falácia. Falácia é um erro de lógica, um erro de raciocínio. E segundo, será julgado por sua negligência. Deveria ter feito e não fez. Agora, tudo que receberam do Senhor será retirado. Olha o verso 24. Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou, tirai-lhe a moeda de ouro e entregai ao que tem 10. Até mesmo, irmãos, os condenados não levarão para o inferno nada do que receberam de Deus. Até aqueles que não receberam dons para o reino porque estão lá fora, você sabe que Deus dá dons só para quem está dentro do reino, né? Então Deus dá dons, mas tem gente lá fora que não tem dom nenhum, nem nunca pensa em igreja nem nada, não tem dom, não tem nada. Mesmo assim, aquilo que eles têm de Deus será tirado. Versículo 26, parte B, diz assim, mas ao que não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E eu digo, o que é que um homem lá fora, sem Deus, tem de Deus, já que Deus não deu nenhum dom para ele? Ele tem a imagem e semelhança de Deus. Essa será tirada no último dia. E então o homem irá para o inferno, e no inferno ele será tão mau quanto pode ser, porque lá não haverá restrição da sua maldade. Aqui o ser humano ainda é bom, mais ou menos bom, porque ainda Deus preserva a imagem dele no homem. Você vê policiais indo a favor da justiça, você ainda vê médicos lutando pela vida, mesmo que eles não sejam crentes, não é porque eles são bons, porque a imagem e semelhança de Deus ainda está neles. Mas naquele dia, até isso será tirado.
Você acha que você conhece o homem? Você acha que você já conhece o ser humano? O ser humano, ele só piora. Ele só piora. Nós estamos vivendo em dias em que isso está patente aos nossos olhos. Juiz determinar que pai que não quiser vacinar seu filho vai perder a guarda da criança. Que absurdo é isso que nós chegamos. Você acha que você conhece o ser humano? Você não conhece. E quanto mais Deus vai tirando a graça dele, quanto mais pior vai ficando a humanidade. Então aqui nós temos que os fiéis servos do Senhor receberão em abundância. Olha o verso 25, 26. Eles argumentaram assim, mas Senhor, ele já possui 10. Jesus falou, tira do que tem um, que enterrou, e dá o que tem 10. Aí os caras, mas Senhor, ele já tem 10, E o Senhor vai dizer o quê? Eu vos digo que a quem tem, mais lhe será concedido. Então aqui temos uma das mais claras apresentações do que pode ser o galardão lá no céu. Tem gente que me pergunta, pastor, o que vai ser galardão lá no céu? Será coroinha? Coroa de ouro? Vai ser pedras preciosas? Vai ser vestidos finos e brilhantes? Será sapatinhos de cristal? Não. Aqui está mostrando uma das mais claras coisas que a Bíblia fala sobre o que será galardão: autoridade e hierarquia. Cristo será o Rei dos Reis, mas eu creio que abaixo de Cristo é o apóstolo Paulo. Quem trabalhou mais que esse homem no reino de Deus, na história da igreja, irmãos? Ninguém. Então Paulo será o maior no reino dos céus. E depois vem outros homens, como os irmãos já conhecem, os apóstolos, Pedro, Lutero, reformadores, Calvino e outros homens missionários que nós não conhecemos seus nomes, mas que deram suas vidas pelo reino de Deus nas missões. Esses homens terão um maior galardão no céu, sabe por quê? Porque eles aproveitaram a oportunidade da moedinha deles. Não foram como nós. Paulo disse que o fogo naquele dia provará as nossas obras, 1 Coríntios 3,12. Só permanecerão as obras feitas sobre o fundamento que é Cristo. As demais serão consumidas pelo fogo. Paulo dá duas classes de obras: madeira, feno e palha, que o fogo queima, E a outra é ouro, prata e pedras preciosas, que o fogo faz o quê? Purifica. Eu te pergunto hoje, se Deus passar as tuas obras que você tem feito no reino dele no fogo, vai dar o quê? Vai dar cinza? Vai dar carvão? Vai dar churrasco? Ou vai dar pedras preciosas, brilhantes para o Senhor? A prestação de conta dos judeus no verso 27 diz assim, só para encerrar: e quanto àqueles, olha só, depois que Jesus julgou ali, seus servos, ele agora se volta para os judeus e fala: quanto àqueles que se levantaram contra mim como inimigos, rejeitando meu reinado, trazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Eu estou pregando lá na sede, 1 Tessalonicenses 2:15, 16, e amanhã eu vou continuar o que eu preguei. Domingo passado eu falei só de uma introdução do versículo 15, de como os judeus incrédulos, eles rejeitam Jesus e serão condenados por isto. E nós vamos ver as suas ações amanhã. As ações desses judeus incrédulos, eles não só rejeitam Jesus, como mataram os profetas de Deus, perseguiram os apóstolos do Senhor, se colocaram contra a pregação do Evangelho, se puseram na frente da porta do reino, impedindo as pessoas de entrar. Nem eles entravam e não deixavam os outros entrarem. Então todas estas coisas nós vamos ver amanhã. Os judeus que se levantaram contra Cristo serão julgados sem compaixão. Olha que palavra dura essa. Trazer eles aqui, executar-os na minha frente. Vocês acham que Jesus é aquele lourinho bonitinho do quadrinho que fica lá na casa com aquele zoinho azedo? Azul, quer dizer? Não é não. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Juiz poderoso e justo. Lá em Apocalipse fala, sabe o quê? Que quando ele pegar os ímpios, para pisar nos ímpios, lá no inferno, chama o lagar da ira de Deus, diz a Bíblia que Jesus vai pisar com tanta força e fúria sobre os ímpios,
que sangue desses ímpios vai sujar as roupas de Jesus. Tá? Executai-os na minha frente. Está escrito aqui. Zacarias 12:10 diz que naquele dia os judeus se lamentarão. Lamentarão sobre aquele a quem eles mesmos traspassaram. E Apocalipse 1:7 confirma isso. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os que ultrapassaram. Não vai haver piedade para com eles. É certo também, irmãos, que gentios também rejeitaram o governo de Cristo, né? E serão igualmente condenados. Mas a ênfase aqui, Jesus está dando, porque na época dele, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então, encerrando, nós vimos, o reino de Cristo não é deste mundo. Antes ele foi elevado ao céu e exaltado pelo Pai, revestido de autoridade e poder, para voltar e reinar eternamente. Vimos também que apesar de Jesus ter sido rejeitado, isso em nada afetou o seu reino. Ele reinará sobre tudo e todos, seja para ser o salvador deles ou o seu juiz. E nós, queridos, recebemos responsabilidades quando aceitamos o evangelho. Não adianta dizermos, eu sou salvo pela graça, pastor, não vou fazer nada não. Esse pensamento é daquele que enterrou a mina, não é do salvo. O verdadeiro salvo, ele se preocupa não em ser salvo, porque a salvação não depende dele, a salvação pertence ao Senhor. Mas uma vez que você é salvo, você se preocupa em trabalhar para o reino de Deus. Não podemos esquecer de que uma vez responsabilizados, seremos futuramente, inevitavelmente cobrados. A prestação de contas não será sobre nossa salvação, mas sobre o nosso trabalho. Deus não vai chegar para você, e aí, o que você fez pela sua salvação? Não existe na Bíblia. A salvação Deus dá de graça para quem Ele quer, porque é dele. Agora, o trabalho, quando você é chamado para a salvação, essa moedinha fala alto, meu amigo. Essa moedinha fala alto. Então, irmãos, não se canse na jornada, tá? Estou cansado. Tantos anos de crente. Não se canse. Paulo diz, meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso rei voltará, queridos. Você crê que Jesus voltará? Amém? Então, lembre-se, você foi incumbido de fazer os valores do reino serem difundidos e aumentados. Aqui não se trata do quanto você recebeu, repito. Isso é na parábola de Mateus 25. Aqui se trata de aproveitar as oportunidades no reino de Deus. Todos os chamados receberam a mesma oportunidade. Isso é o que significa cada mina. Devemos aproveitá-la com urgência. É urgente. Nós não sabemos quando é que nós vamos morrer. Ou quando é que Jesus vai voltar. Não pense que somente os judeus serão executados na frente do juiz. Todos os que rejeitam o seu reinado também serão. E uma das formas de rejeitar o reinado de Jesus é você fazer pouco caso da moedinha que Ele te deu. Que o Senhor possa abençoar nossas vidas com o despertamento necessário. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor.